Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast da Instacarro, o podcast que te ajuda a saber tudo do mercado automotivo e em breve automobilístico também. Hoje o nosso tema é falar sobre carros blindados, tirar as principais dúvidas que vocês mandam pra gente nas redes sociais. E para isso hoje a gente trouxe a Rebeca. Por favor, Rebeca, se presente. Oi, boa tarde, gente, tudo bem, né? Bom dia, não sei em que horário que vocês vão estar vendo isso. Uhum. Prazer, eu sou a Rebeca, eu sou da Totality Blindados, né? Uma empresa que está aí há mais de 23 anos no mercado. Então, estamos aí à disposição para poder tirar as dúvidas principais aí na hora de adquirir tanto um blindado quanto de ir atrás de uma blindagem. Perfeito. E também para fazer o nosso apoio técnico, temos hoje o Rafael, que está presente. Boa tarde, bom dia a todos também. Eu trabalho como analista de qualidade na Instacarro. Costumo fazer a avaliação dos carros que chegam pra gente, tanto os carros que vêm da rua, tanto o laudo que é feito fora também. Ele passa, antes de ir para mão do cliente, ele passa antes por mim, eu dou aquela validada geral e passo esse laudo pro cliente. Já estou um tempo trabalhando na Insta já. Comecei ali como um avaliador, fui subindo de hierarquia na empresa. E, enfim, hoje eu tô à frente desse laudo que a gente está comercializando. E a gente vai comentar sobre a importância dele, o que ele serve no mercado, como ele funciona e qual o diferencial dele se tratando especificamente de carros blindados, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Perfeito. Então, para a gente começar, digamos, pensando aqui que a pessoa que está assistindo esse episódio seja alguém que não conheça nada de carro, não saiba do que a gente está falando, se fosse resumir, como você resumiria de uma forma simples para uma pessoa o que é um carro blindado em relação a qual a sua principal diferença para um carro normal? O que faz esse principal intermeio entre um e outro? Perfeito. O carro blindado, ele é um carro que ele é todo preparado para com anteparos balísticos para que ele possa suportar armamentos de calibres de acordo com o nível de blindagem colocado nele, tá? Então, assim, os anteparos, eles vão ser colocados de acordo com o nível de blindagem. E esse nível de blindagem é quem vai dizer a quais armamentos que ele vai suportar ali em caso de um tiro ou, né? Uhum. Perfeito. E hoje são quais níveis que a pessoa pode adquirir entre os níveis de blindagem? Hoje em dia, os níveis de blindagem, eles vão, na verdade, pela norma, eles vão de 1 a 5. Mas, para um civil, ele pode chegar só até o 3A. O nível 3A ele é o máximo de segurança que a pessoa consegue adquirir hoje num carro blindado para uso. Tá? O nível 3, ele é só com autorização especial. Não, perfeito. Então, quando a pessoa... Qual que é a principal diferença entre esses níveis? Então, do nível 1 ao nível 2, 3, 3A, por que existe essa diferença? E quais são as diferenças principais, né, nos veículos que têm esse tipo de blindagem? O que essa blindagem atende em relação à outra que a outra não atende? Então, por exemplo, o nível 1, ele atende calibre 22 e ele atende também... Não sei se tá pegando. Uhum. Ele atende os calibres, principalmente os calibres menores, né? Eles vão subindo. E o nível 3A, ele chega até uma Magnum 44, que é uma semiautomática. Bastante coisa. Bastante coisa. Acredito que por conta do armamento, acho que é o máximo que um civil pode ter. Seria essa Magnum, Exatamente acho que isso. não passa disso, Exatamente né? isso. Entendi. É o máximo que você... em segurança, é o máximo que você pode ter como anteparo, porque todo o material que é usado no carro blindado, ele é um material controlado pelo exército também. Assim como os armamentos, como as munições. Tá. Perfeito. Então, perfeito. Então, hoje, se fosse colocar numa proporção do trabalho que vocês fazem lá, tem muita gente ainda que escolhe um blindado nível 1 ou a maioria das pessoas estão mais no nível 3, 3A mesmo? Eu poderia dizer que 99% dos carros são nível 3A hoje em dia. 3A, perfeito. Porque antigamente, você tinha uma produção um pouco maior de anteparos nos níveis 1 e 2. E só que o que acontece? Com o tempo, esses custos da mão de obra e dos materiais foi ficando muito próximo. Porque o processo para ser feita a blindagem é o mesmo. Seja para um nível 1, seja para um nível 3A. Então, o custo de um nível 2, por exemplo, ficou muito próximo de um nível 3A. E aí, as pessoas preferem já ter, então, o maior nível de proteção possível. Perfeito. Então,
Então, hoje, se a gente fosse olhar no mercado, talvez carros bem mais antigos teriam com nível 1, então... Até hoje você encontra, tá? Alguns carros feitos com nível 1, nível 2, mas são poucos. São poucos, não são tantas as empresas que trabalham tanto focada com esses níveis. Porque também é difícil até pro usuário, né? Como é que o usuário vai saber que, não, quando ele vai ser assaltado, não, esse meu carro aguenta, o bandido tá chegando com essa arma, minha blindagem aguenta essa daqui, ou não, né? Essa foi a principal questão nessa difusão do blindado nível 3A. Porque quando você é assaltado, qual é o percentual de pessoas que sabe reconhecer um armamento que alguém tá te apontando? Sim. Eu falo assim, meu pai me ensinou uma brincadeira, assim, tá? Que é a seguinte. O que o nível 3A suporta? Se vier assim, ele suporta. Se vier assim, sai da frente que ele não vai suportar. Nada mais didático do que isso, né? Então, porque assim, o nível 3A, ele vai até o limite dele ele não vai suportar de tiro de fuzil. Perfeito. Então... Visualmente, você já sabe. Se veio assim, você suporta. Agora, é um 38 ou é um .40? Tem muita gente que não vai conseguir distinguir. Sim. Eu mesmo não faço a menor ideia. Não faço a ideia. Eu não faço a menor ideia. Entendeu? Então, o tiro não eu, na verdade, assim, eu distinguiria, acho que mais pelo tiro, na hora que eu vejo o dano do tiro, do que se você vê. Até porque, muitas vezes, tá escuro. Sim. Como é que você vai identificar um negócio no escuro? Porque o blindado é muito isso. É aquele assalto de oportunidade, de você estar preso num trânsito e você não conseguir escapar. Porque se a pessoa decidiu que é você que ela quer, ela vai esperar você descer do carro, ela vai ser todo orquestrado um sequestro, uma coisa diferente. Agora, para essa oportunidade, poxa, e quando você vê de relance, gente... Eu achei interessante esse comentário que você fez, que o blindado, às vezes, não é só uma questão do carro. Muda o modus operandi da pessoa também no dia a dia, como ela se comporta. Como ela adquire um carro blindado exatamente para garantir a segurança dela. E o modus operandi também muda. O jeito que você desce do carro, o jeito que você fala, se você tem o costume de abrir a janela, se não tem. Então, tudo isso acaba mudando bastante coisa no modo de vida da pessoa também, né? Exato. O blindado, ele muda toda a rotina da pessoa e a vida dela ali. Ele muda. Mas hoje em dia, o que é interessante é que o blindado hoje, ele não muda tanto quanto ele já mudou. Porque se você pensar no blindado, 20 anos atrás, gente, normalmente muitas janelas você não abria. Quando você conseguia abrir, era um tanto assim. Então, aquela coisa de, precisa ir num shopping, você não conseguia acessar, não conseguia pegar a cancela. Nessa época, não tinha sem parar. Então, era realmente uma mudança muito brusca. E aquilo que falavam, né? O carro era muito mais pesado e tudo aquilo que são várias coisas que veio mudando com o tempo. E esse é um ponto legal que você comentou agora, sobre essas diferenças da blindagem de antigamente para a blindagem de agora. Tecnicamente falando, o processo continua sendo o mesmo, de desmontar o carro todo, usando os tipos de vidros, né, nas emendas na parte da parte de vidro, polivinil. Tem até materiais diferentes, na verdade, né? E tem a blindagem da parte metálica. O que mudou da blindagem de antigamente para agora, para que o carro seja hoje mais leve e não sofra tanto com peso? Porque eu lembro que no passado, o carro blindado, você tinha que blindar o carro, trocar as molas, colocar mola para carro blindado. Você tinha que fazer todo um preparo para o carro acostumar e gastar mais combustível, gastar mais pneu e gastar mais suspensão. O que mudou isso para hoje? Então, principalmente, o que mudou foi o uso da manta de aramida na parte opaca. Porque antigamente você usava muito aço. E o aço, a gente sabe, pesa muito, é muito pesado. Então, o carro blindado era aquele que você passava, você identificava o carro que era blindado. Porque você olhava, ele estava coladinho no chão. Então, você passava, você identificava. Você fala, aquele carro é blindado. Era difícil de fazer manutenção no carro, né? De você manter o carro numa condição normal de uso, né? Era difícil. Porque ele era realmente muito pesado por causa desse uso de aço. Então, com essa mudança e com esse desenvolvimento todo tecnológico da manta de aramida, a manta de aramida, você passou a utilizar ela praticamente 80% do veículo. Então, a maior parte dele hoje em dia... Claro, cada blindadora tem o seu projeto de blindagem. Então, assim, tem blindadoras que vão usar mais aramida, tem blindadoras que vão usar menos aramida. Isso é a diferença que vai dar no peso do carro. Na hora que você vai usar e que você vai perceber a diferença de peso, tá?
Mas essa foi a principal mudança que teve, foi essa mudança pro uso de aramida. Porque a diferença de peso é absurda. Você pega um Sim. tecido contra uma chapa, né? de aço. Hoje você tem uma proporção, assim, do quanto que aumenta no peso do carro. Tudo bem, tem carro, tem sedã, tem SUV, então isso varia muito pro tipo de carro também. Mas, em média, o quanto que acrescenta no peso do veículo Vai uma de blindagem? 120 a 240 quilos. É praticamente 3 ocupantes ali, na média no carro. E se você for pensar, hoje em dia a gente não usa o carro o tempo Inteiro, inteiro é. com 5 pessoas e mais o porta-malas cheio. Então, essa também foi uma das coisas que você fala, não tem mais esse uso tão severo, você já não tem mais esse desgaste tão grande do carro como você tinha. Porque antes você colocava muito mais do que 3 Sim, pessoas sim. de peso. Sim, tinha blindagem de 300 e poucos quilos, né? Era uma coisa absurda. É bastante coisa. Se o carro era grande, então, era muito Nossa, mais. Você 400, via aqueles... 400 e tantos material. quilos. Sim. Você olhava pro carro, a suspensão traseira, a roda quase cobrindo, o paralama cobrindo metade da roda, não tinha mais mola, você via o vidro que já estava ali um tempão delaminando, então era um processo que era muito mais difícil de você manter um Facilita carro também muito blindado para hoje, né? na própria manutenção do carro também, né? Eu percebi que ao abrir e fechar portas de carro blindado, que você percebia a diferença. Eu peguei um bem mais antigo, foi blindado lá em 2005, 2006, blindagem mais antiga. Era bem mais pesado. Muito mais pesada. Até a porta você via que com o tempo ela começava, as Ela começa a desalinhar, começava né? a desalinhar, perde aquela, enfim, aquela Perde, originalidade do desalinha, carro. você vai pegar as portas, são todas desalinhadas. Então, isso também é um dos cuidados que você fala, são cuidados básicos e pequenos. Mas para quem vai ter um carro blindado, poxa, mantenha ele alinhado, cuida disso. É isso que você vai ter para você não ter dor de cabeça com o carro também. Perfeito. Então, hoje, dessa parte opaca, quais áreas do carro são blindadas hoje? Então, da parte de vidro, a gente consegue visualizar todos os vidros. O que tem de diferença, pelo que eu li, é de carros mais novos para antigamente, que antigamente o carro, quando tinha teto solar, ficava sem função o teto solar na blindagem. Hoje em dia já tem essa possibilidade em alguns tipos de tecnologia. Você consegue manter o teto solar abrindo, funcionando, mas na parte opaca, que é onde a pessoa não vê, que é o difícil. Isso. O que é protegido? O que é protegido? Todo o habitáculo que envolve os ocupantes. Então, você tem que pensar, ele só no nível 3A, por exemplo, o único que não faz parte não é previsto nele é o assoalho. Certo. Todo o restante do obstáculo, caixa de roda, o painel corta-fogo, retrovisor, espelho lateral, todo ele. E aí a diferença que você vai ter vai ser principalmente entre os sedãs ou os hatches e os SUVs. Por quê? No caso dos sedãs, é blindada a parte de trás dos bancos. E no caso dos SUVs e dos hatches, é blindado o porta-malas, a tampa do porta-malas. Perfeito. 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 Uma blindagem que eu vejo que existe, não vejo que é tão comum a utilização, até queria tirar essa dúvida contigo, é sobre a blindagem de pneus. Então, o que é... Tem gente que chama pneu run flat de pneu blindado, a gente sabe que não é, tem sua diferença, mas como é feita a blindagem de pneus? E é comum as pessoas adquirirem esse tipo de blindagem ou não? Sim, pelo menos assim, a gente trabalha sempre que, na verdade, chamam de blindagem de pneus, mas não existe um pneu blindado. O que é feito é colocado uma cinta de aço ou uma cinta de outro material que prende o pneu na roda. Perfeito. Então, o que acontece? Se ele for perfurado, você consegue rodar ainda, sei lá, 70 quilômetros para conseguir sair de qualquer situação de perigo. Então, assim, outra coisa que as pessoas têm muita dúvida. Ah, o pneu então é blindado, ele não fura. Ele fura, ele é um pneu normal. A única coisa é, ele não sai da roda. Quando ele não sai da roda, você consegue evadir e chegar num lugar de segurança para poder fazer a troca e pedir um socorro. Perfeito. E no pneu run flat, que é o que causa essa dúvida, também é justamente isso, né? O pneu fura, mas você continua conseguindo utilizar o pneu. Mas é um conceito diferente, é uma tecnologia diferente de pneus. Acho que até você consegue explicar um pouco melhor isso. Consigo sim. Acho que é mais comum o pneu run flat, não só por ser mais acessível, né? E geralmente é convencional em maioria dos carros. Por exemplo, acho que a maioria que eu vi dos carros blindados, geralmente são carros de nível mais premium e tudo mais, que geralmente costumam vir com pneus, já vem de fábrica com pneu run flat. Então, muitas das vezes você consegue uma economia ali na hora de blindar, já tendo o pneu run flat. O pneu, ele, por mais que ele não é um pneu blindado, né, mas ele segura ali
uma possibilidade de algum furo ou de algum rasgo. Ele tem uma borracha um pouco mais grossa mesmo, exatamente, que é feita exatamente para aguentar. Mas já vi casos também de carros blindados que tem o pneu run flat, mesmo assim ele ainda acompanha uma roda sobressalente. Para caso aconteça alguma eventualidade que não tenha o pneu ali, ele tem a roda sobressalente para poder cobrir. Já vi os dois casos, tá? Mas dentre todos, eu acredito, no meu ponto de vista, que o pneu run flat ele seja o ideal para esse carro. O desgaste vai ser, como ela falou, o desgaste vai ser comum, como qualquer outro pneu, porém você tem uma garantia diferente ali do pneu que no caso tem pneu que roda até sem pressão, enfim, ele tem Diferente a tipos de tecnologia. tecnologias, exatamente. Agora, uma coisa importante das pessoas saberem, por exemplo, o pneu, se ele é run flat, você não coloca cinta de aço para segurar. Até porque essa cinta, devido à tecnologia do pneu, você poderia estourar o pneu. Então, nesse caso, não vai cinta. A cinta vai nos outros pneus, né? Que não possuem essa tecnologia, que é para trazer um pouco dessa tecnologia para esses pneus, para realmente questão de segurança. Perfeito, né? Porque cria-se essa ideia, né? Se eu tenho um pneu blindado, eu posso ter um tiro, o pneu não vai furar. Ele não é um pneu como é o caso da carroceria do veículo. É uma tecnologia, o blindar dele é te dar condição de continuar rodando, não é um pneu que não fura. E, na verdade, é o mesmo caso do vidro, porque tem muita gente que vira e fala assim, o vidro é blindado, então não acontece nada com ele. Na verdade, ele acontece, é um vidro blindado, mas ele não perde as características de vidro. O que acontece é que ele é um pacote de materiais, ele é um pacote de compostos. Então, mas você tem lâminas de vidro nele. Então, ele não perde aquela característica. Se vier uma pedrinha para dar aquela estouradinha, vai ficar picotado, não vai perder nenhuma dessas características. Se pegar um puta dia de calor e você for lá e jogar água, pode trincar. É a mesma coisa com qualquer outro vidro. E até pior nessa questão do calor, porque quando você tem uma camada mais grossa, ela fica mais quente. Então, até você resfriar, você cria uma possibilidade de trinca às vezes maior. Boa, você puxou esse gancho aí, vamos falar de cuidados com carro blindado, né? O que a pessoa que tem um carro blindado, quais são os cuidados que ela precisa ter para que essa blindagem dure o tempo da vida útil dela? Tem blindagem com o período dela de garantia, mas a gente vê que às vezes o período tá bem mais curto, mas a pessoa já chega com uma delaminação de vidro, às vezes chega com barulho de algum componente ali interno solto. Então, o que a pessoa pode fazer para aumentar e preservar a durabilidade da blindagem dela? Para começar, assim, a manutenção do carro básica, normal, ela tem que manter. Então, assim, o pneu estando sempre calibrado, isso tudo também já vai ajudar até o carro rodar e até uma rodagem melhor, né? Então, lógico, você não vai ter tanto problema com a parte de barulhos, mas o principal é você manter ele mais na sombra, não deixar ele tão exposto no sol, porque aí você vai ter a delaminação. A delaminação é um processo que ocorre quando está exposto a muito calor, né? Temperatura e pressão de calor. E ele é acelerado por isso. Então, esse é um dos principais cuidados. Não bater a porta com o vidro aberto. Você tem ali duas questões. Uma é, dependendo do vidro, ele pode trincar na aba. Isso não tem garantia de vidro nenhum, porque isso é considerado um mau uso. E outra, você pode deslocar ele ali da canaleta. Quando você tem o vidro normal, ele é super fininho. Então, para ele deslocar é muito difícil. Agora, ali você tem um espaço maior e você tem um vidro maior. E no que você desloca, você também tem um peso maior deslocando. Então, quando você bate com o vidro aberto, você pode deslocar ele. E daí que vem aquele caso de, o vidro caiu ou o vidro não sobe. E eu já vi casos recentes de blindagens feitas recentes, que por conta do mau uso, exposição ao sol, enfim, em São Paulo teve recente aí aquele calor que a gente teve na cidade. E infelizmente acabou realmente trincando um vidro de um carro novo, carro 2023 aí, provavelmente a blindagem com certeza vai ser muito nova. Carro com baixíssima quilometragem, e por conta do calor ele acabou trincando o vidro. E no caso, ele não dá nem pra fazer, dependendo do trinco, acredito eu, que não dá nem pra fazer um reparo. Na verdade, no vidro blindado, você não consegue fazer reparo de trinca. Nenhum. Porque você tem várias lâminas ali e vários materiais. Você não consegue fazer o reparo. Né? Dependendo do que aconteceu, ele não vai afetar nem balisticamente. Ele continua tendo eficiência. Mas esteticamente ali, ele tá condenado.
né? porque E é um vidro que fica condenado. Fala que você não consegue dar a garantia de que realmente ele vai suportar um tiro ou alguma coisa assim de 100%, né? 100% Porque não. depende muito de como é que tá. Depende muito de depende como é da que tá. arma de quem tá E segurando, né? depende se o tiro acertar exatamente na trinca, né? Aí fica entendeu? mais Mas, complicado. mas a maior parte das vezes, se for uma trinca, Uhum. a balística não é afetada, tá? Ah, perfeito. Então, assim, eu tô com um trincado, gente. A não ser que tenha sido uma marretada realmente, Uhum. porque aí você foi destruindo as várias camadas, a maior parte da balística você pode ficar tranquilo. Ah, perfeito. Bom Então, saber. E outro cuidado que, assim, é muito comum, tá? É muito, muito comum as pessoas esquecerem. Fazer a revisão da blindagem, o que consiste isso? A gente faz também a limpeza das canaletas. Porque o que acontece? Quando entope os dutos, começa a jogar água para dentro do carro. Quando se trata de um carro blindado, o que acontece? Aquela água vai acumulando e ela pode e ela vai danificando o tecido. Porque a manta ela é hidrorrepelente, mas conforme você vai acumulando água ali, ela pode começar a desplacar. Aí você vai ter que trocar e refazer a blindagem daquele trecho. Então, assim, é uma das coisas que, às vezes, a pessoa... Porque isso acontece, às vezes, porque ela deixou de levar pra fazer a revisão do carro mesmo. Uhum, sim. Não é só... E, assim, folha, deixar debaixo de muitas árvores, de coisa assim, normalmente é um dos maiores fatores para levar a entupir os dutos. Então, basicamente, não muda tanto assim da rotina de uma pessoa que tem um carro comum para um carro blindado. Basicamente, tem os mesmos cuidados. A diferença é que para um blindado você se afeta em outros parâmetros, que é a questão da segurança em si do veículo. Mas os cuidados basicamente são os mesmos. Né? Exato. Agora, no interior do carro, alguns cuidados assim, para não marcar, isso não vai afetar em nada o carro, mas você pode marcar o vidro. Você tem ali por dentro, você tem uma película que é anti-estilhaço. E essa película é o que impede o vidro de vir para dentro e atingir você. E essa película, ela é mais macia. Então, se você colocar ali, apertar com algum anel ou colocar algum objeto que fica ali batendo, isso é muito comum em porta-malas, que às vezes a pessoa leva aquelas bicicleta, coisa infantil, carrinho infantil. Isso aí marca o vidro e é uma marca permanente. Tá? Você não consegue remover, assim como as ventosas. Então, os ventosas também não é recomendado você deixar no Ventosa carro. como o pessoal usa para colocar Tanto celular. Para celular, para GPS, mesmo aquelas cortinas, que às vezes você coloca para criança também, Sim, sim. para escurecer. Então, isso aí nunca é indicado, porque isso aí pode marcar essa película. Perfeito. Você tem percebido, de uns tempos para cá, um aumento na procura por carros blindados? Sim, sim. De quanto tempo para cá, assim, mais ou menos? A gente já percebo assim, se for pensar de quando eu vi a loja, de quando a loja começou, de quando a gente começou, o aumento foi absurdo. Poxa, pensa nos anos 2001, 2002. Qual é o número de pessoas que tinha carro blindado? Mas as pessoas não procuravam, as pessoas iam lá para tirar dúvidas sobre a blindagem. E essa violência foi tomando conta num grau que, infelizmente, a gente não tá tendo solução, né? E então a gente vê que ano a ano essa busca vem aumentando. E com a pandemia, logo pós-pandemia, a gente viu que o número de pessoas aumentou assim exponencialmente. E com esse aumento da procura por carros blindados, como tem sido a média de custo? Então, a pessoa hoje que ela quer ter um carro blindado, se ela quer comprar um carro 0 km blindado, tem as próprias, dependendo da marca, tem as blindadoras que eles recomendam, mas tem as pessoas que preferem comprar o veículo e ir numa blindadora de confiança. Qual que é a média de custo para uma blindagem hoje em dia? E vou te dizer, de 70 mil. Uma média de 70 mil. Tá? Aí você vai ter a diferença do quê? Vai ter a diferença dos projetos, que alguns podem custar um pouco menos, como, por exemplo, esse que eu te falei. Quando você usa mais aço, você consegue reduzir um pouquinho o custo. Então, às vezes, tem coisas um pouquinho mais baratas. E do vidro também. Quando você decide colocar o teto solar em vidro, isso aí é uma das coisas, um dos quesitos que acaba agregando um custo relevante. Tá? Perfeito. Você tem hoje, assim, um modelo de carro que vocês estão visualizando que está crescendo muito blindagem desse tipo de carro? E, de curiosidade, qual foi o carro mais popular, assim, mais barato que vocês já blindaram?
Que vocês olharem e falar assim, nossa, mas é pra blindar esse carro que gerou essa impressão, assim, de que não era comum. Tinha Eu essa acho que dúvida isso que também. mais gerou para as pessoas. Uhum. Eu vou começar por essa última, tá? Tá. Foi no ano que a gente blindou Ford Ka. Uau. É, Tá super popular. Entendeu? Uhum. Então, assim, e a gente não blindou, não é que blindou 1, 2. Não. Blindou muito. Blindou alguns. Caracas. Né? boa, Um carro, chegou. por exemplo, que as pessoas muitas vezes nem acham, mas que é muito procurado, Uhum. blindado, é o HB20. Nossa, eu Ele é realmente muito nunca vi. procurado. Eu nunca vi HB20 blindado. Eu Eu já vi vejo essa... muito Corolla, né? Que assim, não é Sim. um popular, mas é um carro bastante comum que você vê Corolla. rodando na Uhum. rua. O Mas Corolla é HB20 muito é comum. impressionante. Acho que era o i30 também. Uhum. 30 Era já uma vi. coisa... Tem 30 já vi bastante. blindado. Né? São carros muito procurados. Teve a época também da TR4. Uhum. Saudosa TR4. Quatro, Esse sim. foi um carro também que fez muito sucesso. E hoje em dia, os carros estão sendo bem procurados. Olha, a gente vem recebendo bastante... Sempre SUV, que já vem dominando aí Uhum. o mundo. Mas eu vou te dizer que o BYD tem sido uma das marcas que tem sido muito procuradas. Entra E num- aí é uma num questão interessante importante, agora. que aí Interessante agora. eu ia você fala. chegar nisso e você já aproveitar o gancho. Carro elétrico, como que é feita a blindagem do carro elétrico? Tem uma diferença nesse processo? Como que funciona? Você tem a diferença principalmente no início e no final do processo. Por Uhum. quê? Porque você tem que fazer o processo de desenergização e de energização dele. E esses são os processos em que você tem que ter mais atenção e cuidado, porque é o momento em que você vai desligar tudo, desligar a chave e religar a chave. E o grande problema é você não fazer isso durante o processo. Sim. Aí sim você corre risco, principalmente de segurança para as pessoas envolvidas, mas também de danificar o carro. Então, assim, o maior cuidado é procurar alguém que conheça desse processo de desenergização, de energização e que faça um processo muito bem acompanhado, né? Os elétricos, eles não são tão complexos na hora de você blindar, Uhum. tá? O estrutura escopo ainda por é a dentro mesma. deles, a estrutura não é tão complexa, mas esse cuidado e os materiais que você precisa usar nesses momentos são. Você precisa ter pessoas capacitadas para fazerem isso e você tem que seguir o padrão de cada carro. Cada modelo de carro tem a o seu diferença. manual de como fazer isso. Então, por isso que é muito importante você procurar alguém que entenda e que procure seguir as orientações de cada modelo de veículo, tá? Outra coisa que você pode fazer nos veículos elétricos, na verdade é um material, que eu vou falar de novidades aí, Uhum. é um material que já vem sendo utilizado em alguns veículos, mas que eu diria que para os carros elétricos é um ganho muito grande, que você praticamente elimina o uso do aço. E você coloca um outro material que não é condutivo, que não tem condutividade, Essa é a questão, é a Esse eu vou dúvida. perguntar. que não tenha condutividade e que você ainda tira muito peso. Você sai, por exemplo, de uma chapa de aço de, em média, 30 quilos por metro quadrado para um material que tem, em média, de 4 quilos por metro quadrado. Nossa, é praticamente usar uma roupa assim, mais leve, né? Bacana, show de bola. Então, é um material que, pros elétricos, é muito legal, principalmente pensando em autonomia. Porque a gente Sim. sabe, pro elétrico, Quanto mais quando peso, tudo mais que é força, peso, mais você gasta, né? menos autonomia. Uhum. Então, o mais bacana é você olhar sempre os materiais que estão sendo usados. Muita gente fica, porque tal pessoa falou que a blindagem pesa tanto. E tal pessoa falou que pesa tanto. São vários Tanto. mitos, né? É assim, gente, não existe como você fazer uma blindagem. Pesa de menos de 100 quilos. Depende. Qual é o nível de balística que você está usando? Você está dentro da norma? Porque tudo isso você tem que fazer usando norma, usando materiais que são aprovados de acordo com o nível que você está fazendo. E assim, para você calcular o peso da blindagem é muito fácil. Você fala, tá o vidro. Você vai lá, você procura no site de quem faz e procura o peso por metro quadrado. Você vai calcular ali, o peso por metro quadrado é tanto. Você vai ter uma ideia da área que você tem envidraçada. Então é tanto de peso de vidro. Então, se com tanto que o vidro também é uma das partes. O vidro e o aço são as partes mais pesadas. Mais pesadas. Então, você calculando o peso dessas áreas, você já sabe mais ou menos quanto está o seu carro. Perfeito. Hoje, para uma pessoa, para ela adquirir um carro blindado, qual que é o processo? Então, não só do processo de compra do carro, mas
por quais processos a pessoa precisa passar para comprar um carro blindado? Então, para blindagem e para comprar o carro blindado são coisas diferentes. Tá. Hoje em dia, para você comprar o carro blindado, já blindado, você só vai fazer a transferência no Detran. Tá muito mais Mesmo simples. Tá, quando muito a mais blindagem simples. é uma blindagem original de fábrica, a pessoa compra um carro original, já blindado, novo, o processo é mais simples, então. Agora, quando você vai comprar um zero e você está faturando a blindagem para você, em que você é o Perfeito. primeiro usuário, aí é como se você estivesse comprando a blindagem, fazendo a blindagem. Aí você vai ter toda a documentação sua que é enviada para o Exército, é emitida aí, no caso, quando você está fazendo a blindagem, tá? No caso da blindagem, é emitida uma autorização para essa blindagem. Aí é que eu posso iniciar o trabalho no carro. Sem essa autorização, o carro não pode começar a ter implemento nenhum. Depois disso, você fez todo o processo, enviou toda a documentação para o Exército, ele vai emitir a declaração. No caso da blindagem que está sendo feita, vamos dizer, você está comprando zero, mas a blindagem vai ser faturada para você direto, porque você é o primeiro dono. Tá, Os seus documentos também vão ser enviados para o Exército. perfeito. Ele tem que fazer a liberação para a declaração da blindagem sair no seu nome. Então, você vai ter que mandar atestado de antecedente criminal, você vai mandar RG, CPF, aí também pode fazer em nome de pessoa jurídica, tá? Isso não é proibido nem nada. É Perfeito. tranquilo. Então, Mas o processo já tá bem mais tranquilo É mais do que o tranquilo do que pessoal. era A antigamente. revenda hoje em dia é muito mais tranquilo. Tem essa portaria nova que saiu, ela permite que você faça transferência sem, assim, né? Se você não é o primeiro proprietário, você consegue fazer a transferência sem aquela carta do Exército, somente fazendo um laudo convencional mesmo de transferência, você já consegue andar com o Só fazer veículo blindado. o laudo de transferência só o e laudo de da entrada no transferir Detran. e da entrada no Detran. É um processo Tem- simples de transferência. é mais tranquilo, então é bem mais fácil do que era antigamente. Sim. Nesse processo de carro usado, tem um prazo para que a pessoa consiga fazer essa transferência? Digamos, digamos que a blindagem do carro venceu. A pessoa, ela já consegue manter o mesmo processo de blindagem ou ela tem que fazer uma revalidação dessa blindagem? Como Não. funciona? Não existe esse negócio de revalidação. Até existe uma discussão sobre validade da blindagem, porque os materiais, eles perdem a garantia do processo, principalmente de delaminação. Mas eles não perderam a eficiência balística deles. Perfeito. Então, a eficiência deles continua ali. Tá? A não ser nos casos em que é um vidro extremamente delaminado. Que a delaminação você já separou, você já desplacou o vidro do poliuretano. E aí o que acontece? Ali você realmente perdeu a aderência, vai ter uma perda da eficiência balística. Agora, num caso de blindagem que está totalmente dentro dos padrões, em que não teve nenhuma batida que causou um dano, uma infiltração, alguma coisa que possa ter afetado Acelerado, a né, um manta processo. ou afetado as áreas do carro, você não tem deterioração. Até porque na hora da transferência, geralmente o historiador que faz o laudo de transferência ali na hora, ele não vai reparar muito se, pô, vou fazer um teste balístico pra ver se tá aguentando o tiro ainda. A gente vai fazer mais o teste visual mesmo pra ver se visualmente, na hora de dirigir, você tem total segurança de você ter a visibilidade de uma pista, ter a visibilidade dos retrovisores, é mais uma questão de segurança. segurança em si, né? Exatamente, segurança na hora de dirigir pelas vias que a gente tem aqui no Que país. funciona, na verdade, exatamente como a de um veículo normal. Exatamente, é uma Tá. vistoria de Tanto segurança a única mesmo. coisa que realmente que não passa nessa transferência é o vidro tá trincado ou tá Sim, delaminado. Isso delaminado. realmente não. Você tem que fazer a correção para poder fazer a transferência. Isso mesmo. Perfeito. E essa correção, como você falou, que não existe não tem como você reparo. corrigir Não. um pedaço trincado, então a correção seria trocar aquele vidro troca da- completo com a nova blindagem Exato. dele. E na casa da delaminação também, tá? Porque teve essa mudança na portaria, essa portaria que foi de 2019, Isso mesmo. ela proíbe você fazer a reautoclave nos vidros. Então, todo vidro delaminado, você vai fazer uma substituição por um vidro novo, tá? Então, essa foi também uma das mudanças grandes que teve em relação à portaria, acho que principal aí para quem tá adquirindo um carro. Perfeito. A gente falou de carros novos, falou do processo em si. Para carro usado, carros blindados usados. Se você fosse dar 3 dicas para quem está pensando em comprar o carro blindado usado, quais seriam? Tá, eu tenho aqui, ó. Eu vi umas dicas que eu acho que são as principais. Primeira coisa é
checar a documentação do carro. Primeira coisa, se o carro tem a alteração de blindagem no documento. Uhum. Porque isso significa que o processo foi feito completo. O que é esse processo? É o processo de você ter as notas fiscais, você ter a declaração de blindagem, significa que foi tudo dentro do processo correto. O que é o que acontece? Muitos carros antigos não têm o blindado no documento. Uhum. Né? E esse é um dos problemas que as pessoas às vezes não sabem. E agora? Essa pessoa ela vai ter que passar para uma empresa para ver se vai conseguir, conseguir iniciar. Ela inicia de novo o processo de validação da blindagem. Tá? Então, até porque o Exército, ele deu... foram 4 anos que ele deu para você ir lá e regularizar o carro. Uhum. No caso de um carro não blindado sem nada regular. Porque houve uma época em que a pessoa não era obrigada a fazer na blindadora, e aí não ia lá, não fazia a parte da documentação, Uhum. e foi se perdendo. Só que aí as pessoas perderam esses 4 anos, elas vão ter que revalidar todinha a blindagem. Todo esse processo. Então é mais complexo. Agora, o visual geral do carro, procura pelas bolinhas de ar nos vidros. Uhum. Se você tiver um tempinho, tenta identificar, esse aqui é um vidro que tem os 10 anos de garantia, considerados 10 anos de garantia contra a delaminação, porque esse é um vidro que muito provavelmente não vai delaminar. Tá? Pela experiência que eu tenho dos carros que eu venho acompanhando, em carros de 30 anos sem delaminação. Então, se ele não for um vidro de 10 anos, procura as bolinhas de ar. Se não tiver bolinhas de ar e já tiver passado o período que costuma ser de 5 anos de garantia, tem uma bordinha no vidro, você vai descer ele e vai na bordinha. Se você chegar bem na bordinha e você apertar de leve, pode ser com uma chave, claro que em um lugar que vai ficar visível. Sim. Se ele der uma afundadinha, você sabe que ele tá ali um vidro blindado intacto. Se ele for rígido e fizer um barulho de vidro, você sabe que arrancaram o policarbonato. Que são muita esse- gente faz isso pra tirar o efeito do Você delaminado, tira né? o delaminado, mas você tira a blindagem. Tira a blindagem, exatamente. Na nossa avaliação hoje, os avaliadores eles já têm essa indicação já de sempre olhar nos cantos dos vidros, né? Que geralmente E fazer é onde... esse teste. Então, o teste em si eles ainda não têm o costume de fazer, de realizar. Mas pelo menos olhar o canto dos vidros para ver se tem a delaminação, se consegue identificar alguma bolha, alguma coisa assim do tipo. Ele já tem essa ciência já de que é um vidro que, enfim, ele vai ter a resistência dele, vai ter a durabilidade dele como qualquer outro vidro. Porém, já é uma avaria que geralmente a gente aponta e informa para o cliente, ó. Esse carro que você está comprando blindado, ele já está com um probleminha aqui. Talvez não seja algo que vá condenar o seu veículo, condenar a blindagem, mas aí você já está ciente do que vai ter esse problema e possivelmente futuramente Você vai ter esse custo. você vai ter esse custo, exatamente. Exato, porque esse é o principal custo que vocês falam de... o custo do blindado. O principal custo é dessa manutenção, tá? Da troca dos vidros. Uhum. Quando você vai trocar os vidros, realmente é um custo alto. É por isso que as pessoas às vezes ficam morrendo de medo e comprar falam, um poxa, eu vou blindado comprar, mas usado, né? depois... Então, assim, você tem que estar atento a esses detalhes, né? E eu falo, essas tecnologias, por exemplo, a pessoa, ela quer, poxa, eu não tenho condições, eu quero um blindado que eu não vou ter esse custo. Então, tenha esse cuidado de procurar um vidro que não vai ter esse problema. Você já está evitando aí, acho que 80% Nossa, dos muito. problemas aí e dos custos. Economia Sim. absurda. Tá. E às vezes é só uma avaliação que você faz assim, simples, né? Você não demanda muito tempo de você parar para olhar. E é uma coisa que futuramente para o seu bolso vai ser uma baita economia. É uma segurança que você tem na hora de você fazer a compra Exato. ali. Então, assim, Perfeito. faz o test drive do carro, porque qualquer barulho, qualquer avaria, você vai ter... Eu ia falar do laudo, mas aqui, ainda bem, não tem esse problema. Não tem. Porque realmente o laudo é uma coisa importante, um laudo cautelar, esses laudos em que você identifica se teve uma batida, qualquer avaria maior, porque aí você já sabe, pois teve uma avaria maior, foi feito num local adequado, em que conseguiam saber se ali tem blindagem, não tem blindagem, porque até tem esse problema a pessoa foi lá, fez num lugar que não conhece de blindagem, a pessoa foi lá e removeu a manta, ou removeu... Sim. Então, esse laudo é muito importante na hora de revelar. Teve batida, não teve? É sempre procurar também empresas de confiança, né? Que tenha a habilidade de fazer não só a vistoria, mas também na hora de fazer o reparo da blindagem também. Sempre procurar aquela empresa que já tem um tempo no mercado, já conhece um pouco já do ramo de blindagem e também do ramo de vistoria também. Até porque é uma coisa que, como o número de blindados vem crescendo,
E é uma coisa que não era tão vista antigamente, mas hoje em dia tá sendo uma coisa muito mais vista, muito mais comum. Eu tô aqui mesmo, até a Audi já lançou carro blindado 100% de fábrica já, que é uma coisa que vem chamando a atenção até mesmo das próprias montadoras. Não, lá atrás, assim, muitos bons anos atrás, até a BMW tinha a blindada de fábrica e ela vinha do México, Sim, isso mesmo. né? E só que o custo, às vezes, para manutenção, poxa, você tinha que esperar o vidro vir do México para poder. Então era muito complexo. E querendo ou não, o Brasil é o maior mercado de carros blindados no mundo. Isso, assim, já há anos que a gente ultrapassou o México. Então, você fala. Então a gente entende do assunto. Querendo ou não, a gente entende, porque é o maior. Né? Foram querendo números aí, não sei se para vocês no último ano agora, recentemente saíram os dados, eles ainda faltam finalizar por causa de alguns estados, mas a gente peguei com a Brablin, que é a Associação de dos Blindadores, foram mais de 28 mil carros. Uau! É bastante coisa. Alto. Mais de 28 mil. Isso você diz mais São Paulo, Rio ou Brasil? Brasil Isso todo. a nível Brasil. São Paulo foi responsável por mais de 19 mil. Agora, o Rio de Janeiro, eu achei interessante ver que houve uma mudança no comportamento do carioca. Antigamente, você falava com o carioca e ele, não, ele andava com qualquer carro que fosse sem ser blindado. E aí, esse ano, por exemplo, em relação ao ano passado, dobrou o número de blindados no estado do Rio. Então, você fala... Pensar... em proporção, coisa... é muita coisa, porque eu lembro de escrever uma matéria recentemente para ver número de emplacamento de carros novos, né? A Renault Oroch, no ano passado, emplacou, se eu não me engano, 20 mil carros. Então, de carro blindado, a gente teve quase a correspondente ao emplacamento de um modelo só, que é um modelo top 10 de comercial leve no Brasil. Então, é muita coisa. É bastante veículo. É muita coisa. Não, foram mais de 28 mil. No ano de 2022, foram mais de 25 mil. Então, assim, ano a ano, a gente vê que o crescimento está acontecendo. É a busca das pessoas por segurança, né? Principalmente por esses casos. Você tá na rua, você tem os trajetos, você tem muito trânsito, você abre a porta, você abre a chance de acontecer alguma coisa. E você nunca tá 100% seguro, né? Porque por mais que você esteja acostumado sempre àquele trajeto, você tá acostumado com o seu bairro, com a sua região, não é garantia de que aquilo vai continuar daquele jeito, ou de que você vá para um outro local, ou que o bandido que tá num local vai para onde você está e você fique vulnerável, né? É uma situação bem complicada mesmo. Infelizmente, né? Isso é um assunto que muitas vezes a gente nem não gosta de falar, mas é realidade. Mas eu falo, assim, se você consegue, uma pessoa que você consegue salvar, você fala, valeu a pena. Sim. Valeu a pena. Acredito que quem já passou por esse problema, né, e teve um carro blindado e viu que realmente fez a diferença, é a mesma coisa de você igual ter um seguro de carro. Olha, tive meu carro roubado, acionei o seguro, tive toda a tranquilidade de pegar meu dinheiro de volta, ou enfim, conseguir comprar o mesmo carro. Acredito que a blindagem ela traz ali, né? Porque querendo ou não, vida você tem uma só, né? Igual o GTA, digamos assim. Exato. Eu falo, não dá pra você falar, eu vou gastar mais uma. Não dá. A gente não é gato, né? Não tem 7 vidas. Você falou da questão de seguro, uma curiosidade que eu vejo bastante gente perguntar nas redes sociais sobre seguro de carro blindado. Tem alguma diferença? Tem. Você tem duas formas de fazer o seguro do carro blindado. Você pode fazer o seguro do carro sem a blindagem, que aí vai ficar exatamente o mesmo valor do seguro do carro que você teria, ou incluir a blindagem no seguro, tá? Ele tem sim um acréscimo importante, principalmente por questão dos vidros. Os vidros são uma das questões que eles levam muito em consideração na hora de formular os valores, por causa desse negócio da iluminação, dessas trocas que acabam sendo realmente mais como pesadas. O número de blindagem no país subiu muito, eu já tive uma experiência de trabalhar dentro de uma seguradora já, e eu percebi que com o tempo eles começaram a aceitar os carros blindados, assim, porque pouco a pouco chegou eles viram... que era mais restrito, né? Exatamente. Era bem restrito. Era muito difícil. Teve uma época em que não aceitava. Muitas seguradoras grandes até, tipo, batiam carro blindado, independente se ele é 0 km, blindou ontem, tá 0 carro. Agora eu vou te falar que uma coisa interessante que as seguradoras não param pra pensar. Quantos por cento menos o carro blindado é roubado do que um carro normal?
Exatamente. Porque o número de sinistros para carros roubados é enorme, a gente Sim. sabe. Agora, o carro blindado, ele só vai ser roubado se entregar a chave. Sim, É. sim. Ou se for com você. Uhum. É muito mais restrito, Porque né? ele tá ali na rua, ele não tem como pegar o carro. Sim, sim. Acho que por isso que as seguradoras mudaram um pouco O a perfil, opinião né? delas ali, o perfil. Mudaram, mas eu falo, ainda assim. Ainda assim, ainda é restritivo. Mas eu falo, é uma coisa que vai mudando. Uhum. Conforme o país está se moldando, conforme o mercado também tá moldando, né? É o mercado assim, ou você se adequa ali esse novo sistema, ou você infelizmente acaba perdendo um mercado ali que muitas das vezes pode ser até um mercado muito rentável, sim. Se o número de for crescendo todo ano como vem crescendo ultimamente, acredito que vai ser muito viável para as empresas assegurar e fornecer serviços específicos para carro blindado e enfim, tudo mais. E assim por diante, gerando trabalho e lucro no geral, né? O meu ponto de vista é esse. Não, legal. Perfeito. A gente tá quase acabando já nosso tempo. Uma outra dúvida também que a gente tem, essa nem tanto redes sociais, eu vejo nos posts do site, comentário do site. Existe algum tipo de carro que não é possível blindar? E uma segunda pergunta, se a pessoa tem um carro antigo que não é blindado e ela decide blindar esse carro, é possível? Vou começar de novo Uhum. pela última. É possível, sim, blindar um carro antigo. O que vai acontecer? Na hora de você fazer a blindagem, você desenvolve o molde dos vidros. Uhum. E se esse carro não tiver, se você não tiver o molde guardado desses vidros, você vai ter que fazer todo um desenvolvimento. O que, às vezes, acaba tendo um custo alto se é um carro, por exemplo, que, eu vou fazer quantas vezes esse carro? Sim. Eu vou fazer um molde para fazer 2 carros. Uhum. Então, você vai ter um custo um pouquinho mais alto. Mas é possível blindar? É. Tá? E praticamente todos os carros são possíveis blindar. Uhum. Assim, com exceção de bug. Bug e Tá. carro conversível. Carro Bug Conversível. conversível, já não. Você não é? consegue fazer também. Interessante. Você consegue, não são todos. Uhum. O que vai depender muito é da forma que a capota é fechada. Tá. Por exemplo, se é capota, se é aquela capota rígida. A gente teve, por exemplo, já um caso de um carro que a gente teve que falar, olha, não vai ter como blindar. Por quê? Na hora de fechar era uma capota rígida, cuja distância da capota não permitia você fazer ou colocar o anteparo. Uhum. Porque aí ficava muito grosso e você não conseguiria fechar mais. Entendi. Aí era uma mudança que teria que ser feita em toda a carroceria do veículo. E aí Pra você comportar. fala, você não faz isso, Uhum. porque eu falo, você não não é modifica montadora. a originalidade Você do carro, né? tenta manter o máximo da integridade de todo o veículo. Você não sai aí alterando o veículo torto e à direito. Não. Uhum. Você mantém aquela estrutura que foi pensada e que foi colocada para ele. Né? Às vezes, em questão de sensores, é necessário você, às vezes, adaptar a posição do sensor. Por quê? Porque quando você coloca um anteparo, às vezes você pode bloquear um sinal. Entendi. Né? Só que tem pontos que você fala assim, entre bloquear o sinal ou manter segurança, você tem que fazer Prioridade uma é opção. Uhum. Né? Sim. E a opção é sempre segurança. Né? Quando você está falando de blindagem, a opção é segurança. Então, você faz, às vezes, uma alteração de posicionamento, levando um pouquinho, e aí continua tudo funcionando normal. Tá? Tanto que antigamente também as pessoas falavam, agora o carro não vai mais funcionar nada, né? O limpador agora é só manual. Não, hoje em dia as coisas já evoluíram muito. Que acontecia muito, né? Você pegava um carro blindado antigo, ele tava cheio de luz acesa no painel, né? Luz de ABS, era luz de airbag, um monte de luz acesa que já não tava funcionando mais, que ou por própria falta de cuidado do dono com o veículo, ou num processo de blindagem que não foi feito correto. Tinha muito exato. disso, né? E isso é uma das coisas, você fala, você faz toda uma alteração, mas você não mexe, por exemplo, não se mexe em painel, não se mexe em motor, não se mexe em câmbio. Uhum. Então, isso tudo é do original do veículo. O que você faz é, você coloca os anteparos em todo o entorno de forma a você fechar o habitáculo e manter a proteção da pessoa. Perfeito. Exato. E para quem tá pensando em comprar um carro blindado depois de tudo isso que a gente falou, com todas essas dicas, e a pessoa ainda precisa de uma ajuda, como é que a Instacarro consegue ajudar essas pessoas? Ele pode entrar em contato com a gente, tá? Marcar um agendamento na casa dele ou na casa de quem ele tá interessado em comprar o veículo. A gente vai até onde o carro estiver. É muito comum a gente atender, às vezes, dentro de concessionárias, dentro da casa de outros interessados em vender o veículo. Fazemos a avaliação tudo lá mesmo, tiramos as fotos, verificamos
se tem bolhas nos vidros, verificamos se a blindagem ainda tá ok ali ainda, e a gente informa pro comprador como tá o estado do carro. Isso tanto na opção se ele já foi batido ou não, se o vidro foi trocado pela mesma que blindou, ou foi trocado por outra empresa que fez a blindagem, a gente também tem como avisar também o cliente dele estar ciente, até porque se caso aconteça alguma coisa, ele quer recorrer a uma garantia, ou até mesmo trocar pelo mesmo blindador, ele tem essa opção, porque ele já está ciente da marca que fez a blindagem. Outra informação também bacana, que a gente faz todos os testes mecânicos no veículo, né? É muito importante, por mais que a blindagem ela mudou, ela tá muito mais leve, tá muito mais prática, acredito que ficou até mais fácil do próprio instalador conseguir fazer a instalação da blindagem, ainda assim todo o processo mecânico ele precisa ser verificado. Itens de suspensão, a gente avalia tudo isso visualmente, vê se não existe alguma folga, coxim rasgado, alguma avaria nas molas, alguma coisa assim visualmente. Motor também pode, às vezes, não é muito comum hoje em dia sofrer desgaste, mas a gente verifica também como é que tá o estado do motor, se tem ruído, se não tem, se o câmbio dá tranco, se não dá, se o pneu tá desgastado, se não é, se é run flat ou se é um pneu comum também. Então, tudo isso na nossa avaliação a gente consegue verificar e a gente avisa o cliente fazendo um pacote bem completo mesmo, dele tendo ciência de todos os detalhes do carro. Eu sei que é muito detalhe, às vezes é muita coisa técnica ali, mas em caso de dúvida a gente sempre esclarece pro cliente também. Tô com dúvida, essa deliminação, dá pra eu andar com o carro, não dá? Falou assim, ó, dentro de um padrão de vistoria ali de segurança, você consegue sim andar com o veículo, mas eu recomendo que você procure a blindadora que fez e informe-se melhor para saber se realmente é um vidro que vai aguentar uma balística, vai aguentar algum dano mais severo assim. E acredito que as blindadoras elas estão super de portas abertas aí para poder explicar para o cliente que comprou um carro blindado ou quer adquirir um carro blindado, se essas informações batem. E que nosso trabalho é mais informar a real condição do carro e o cliente ele comprar ciente, fazendo a compra dele ali segura dentro do valor que foi negociado, que para ele é confortável, ciente das avarias ou dos pontos positivos que o carro tem também. Perfeito, a pessoa acaba recebendo um laudo, né? Esse Isso, laudo vem com recebe todas um as laudo. informações, com as fotos, e ela tem essa noção se ela tá fazendo a compra dela segura Exatamente, ou não. exatamente. Bom, eu acho que é isso. Agradeço, Rebeca, por ter vindo, agradeço, Rafael, agradeço a vocês que acompanharam o nosso podcast. Para vocês que não conhecem ainda a Instacarro, a Instacarro é uma empresa de intermediação de venda de veículos entre o proprietário e o lojista. E agora a gente também tem os serviços de laudo pré-compra, tanto para carros normais quanto para carros blindados. Então, se você estiver pensando em comprar um carro, basta você agendar, isso que o Rafael comentou com a gente, agenda essa vistoria. Um avaliador vai até a sua residência, vai fazer esse laudo e vai te ajudar a fazer a compra de acordo com o que você espera. Hoje a Instacarro tem uma média de 8.000 carros avaliados mensais. Tem uma média de 170.000 carros já vendidos através da plataforma. Então, é uma plataforma de venda de veículos que está crescendo. Então, se você está pensando em vender seu carro e quer fazer uma venda segura ou quer comprar um carro de maneira segura, agende uma avaliação na Instacarro e até o próximo episódio. Valeu, galera!